um pouco que o Boulos tentou fazer aqui? Eu esperei terminar a eleição para fazer crítica, para ninguém falar que eu estava fazendo crítica no momento errado. Tá. Esperei para falar, não, a gente fez uma estratégia errada. A estratégia foi equivocada. Assim, me desculpa, eu participei da campanha de 2018 dele para presidente, eu fui uma das pessoas que fez o programa. Eu participei da campanha de 2020 para prefeito, eu estava lá no comitê. Então, assim, alguma coisa eu posso falar, né? Então, ou seja, eu não estou falando com quem diz, olha, esquece isso. Eu falo, não, a gente não pode errar da mesma maneira duas vezes. Isso é impossível. Ele abandonar os temas principais para poder suavizar e pegar o centro, foi isso? Ele não entender que é assim, e eu digo, não é ele, o partido não entendeu. Eu sou suplente de deputado do PSOL, então acho que eu também posso falar alguma coisa sobre o partido que é meu. O partido não entendeu isso, que é, numa situação como essa, não adianta você tentar pegar a gente do centro, porque não tem mais ninguém no centro. Acabou. As pessoas foram para os extremos. Não existe mais essa pessoa centro. moderada. Não existe mais essa Ela pessoa já tem uma opinião formada. O que é um número completamente irrisório. A coisa mais importante que você tem que fazer é entusiasmar a sua base. Elas têm que estar com entusiasmo, porque quem ganha a eleição não é você nem o seu diretor de marketing. Quem ganha a eleição é o seu eleitor. É o seu eleitor que vai bater, a esquerda sempre foi assim, que vai bater a porta, vai falar, olha, você tem, do seu vizinho, você tem um candidato para vereador, você tem um candidato para prefeito, olha só o que eu tenho. Isso que... Só que o que acontece é que ninguém mais está entusiasmado com isso. Mas será que não é porque esse cara que tá batendo a porta tava chamando o vizinho de fascista e na hora da eleição ele falou, vamos tomar um cafezinho? Porque eu vi isso muito acontecer. Da esquerda acusando qualquer pessoa um pouquinho mais à direita de fascismo. E depois, na hora, falou, vamos conversar. Isso não é uma coisa que atrapalha também a esquerda? Sim, eu diria... De colocar todo mundo para extrema. Ah, você não é esquerda? Então é extrema direita. Você é bolsonarista. Pô, eu conheço muito bolsonarista mais velho que ele tá longe de ser esse bolsonarista padrão. É só simplesmente um cara que é das antigas aí. Então, eu entendo. Você entende esse movimento? Sim. E na família tem alguém falando, meu pai é fascista. Pô, será que ele é fascista mesmo? Então, olha só, essa é uma questão muito boa mesmo, porque se a gente pensar, por exemplo, o que era a Alemanha nos anos 30, todas as 33% das pessoas que votaram no Partido Nacional Socialista na época eram nazistas. Então, eles não sabiam, né, direito para onde ia naquela época. Ou eles estão muito indiferentes em relação a certas questões, é uma questão interessante. Ou inconformados. Ou eles já não acreditam mais em você. O tal... como o Marçal, né? O cara não é do sistema e esse papo... Ou eles não acreditam mais na esquerda. Ou eles são, inclusive, você tem várias pessoas mas que vejo isso, eu vejo muita gente bolsonarista ou mais a essa direita que meio não acredita mais na esquerda. Por quê? Porque eu quero dizer o seguinte... Mas você entende isso que eu falo? Sim. Quando você radicaliza acusando essas pessoas falam, eu sou fascista, eu sou não sei o quê. Aí que o cara se inflama pro outro lado, né? E faz esse papel de bater na porta e... E aí agora tem o WhatsApp, tem rede social, que ele tá numa bolha que cada vez mais ele acredita que aquilo é verdade, né? Isso mudou muito também. A gente nem precisa chamar ele de fascista. A gente pode chamar ele de ressentido, de machista, de sexista, de tudo. Que é mais ou menos reacionário. Que é um pouco como a gente faz. Eu diria, tem um problema nessas caracterizações. Não porque elas não sejam irreais. Não porque elas sejam irreais. Elas muitas vezes são reais. Não tô falando que são irreais, não. Eu tô falando que assim você não resolve o problema. Você tem toda a razão. É porque isso são efeitos, não é uma causa. O sujeito não vota na extrema-direita porque ele é machista. Certo? Eu insistiria nesse ponto. Isso não é uma causa, isso é um efeito do processo. Como assim? Isso significa, quer dizer, isso não é o cerne central, o que leva a pessoa a fazer esse tipo de identificação. Na verdade, isso vai sendo produzido quando ele se identifica com a extrema-direita. Isso vai sendo amplificado quando ele se identifica com a extrema-direita. Mas a questão é por que ele se identificou? Ou não tá nele? Bem, mas essa é uma questão. Não existe essa coisa... Qual que é a minha característica como pessoa? Depende da relação na qual eu tô. Depende do contexto no qual eu tô. As pessoas exatamente, você pode ter comportamentos... Na família, no trabalho, no futebol. Ou qual é o contexto momentâneo no qual você está. O sujeito se sente completamente vulnerável, se sente completamente esquecido. Ele vai usar esses elementos como uma coisa assim, não, mas eu vou me fortalecer. Né? Então, ou seja, ele vai se dispondo dessas armas. E tem um medo também. Exatamente. Você tem o medo de ser deixado para trás, o medo de ser completamente vulnerabilizado, o medo de que tem efetivamente novos grupos que vão ocupar novos espaços e você vai completamente ser esquecido. Agora, isso é um discurso de ressentido. Eu falei, não, isso é um problema social concreto.
real. Essas pessoas, elas têm o direito de ter uma resposta adequada, né? E elas não estão tendo. Qual a resposta que a gente está dando? Chamando de burro, né? Você é pobre de direita, você é burro. Eu também acho uma péssima resposta. Então. Só que a extrema-direita tem uma resposta. Qual? O empreendedorismo. Sim. Vai por você. Agora é você sozinho. Não escuta o que estão te falando. Não escuta o que estão te falando. Se você realmente trabalhar duro, pesado, você vai conseguir. Porque é fato que não vai ter espaço para todo mundo. Vai ter espaço para um terço da população. Você garante o teu. Mas você tem que garantir o seu. O discurso é catastrófico, mas ele tem um sentido, entendeu? Ele tem um sentido. E aí quando você fala que a esquerda morreu, ela não consegue mais traduzir o discurso dela em voto, é isso? Ela não consegue mais ter uma ação alternativa, porque nem é uma questão de discurso, é uma ação também. Você está falando que nem o voltar para a base, que o... Então, mas você percebe, voltar para a base significa o que exatamente? Né? Radicalizar? Significa ouvir, escutar certas coisas, ou significa quando você tem um governo, você faz coisas. Entendeu? Quer dizer, veja o que é o caso da extrema-direita. Mesmo que ela não consiga realizar o que ela faz, assim que ela assume um governo, ela tenta. Ela dá indicativo. Sabe o Milei, né, Argentina? Milei, quando entra, coloca 600 medidas econômicas no Congresso. Ele aprova 100 e poucas. Mas, para falar, deixou 500. Cara, o cara aprovou 100 medidas. É muita coisa. Então, eu queria isso. Tem um governo de esquerda, a gente apresenta 600 medidas. Não vai passar? Dane-se. Isso mostra para a sociedade que a gente sabe muito bem para onde a gente quer ir. E é isso que falta. Entendeu? O que acontece é outra coisa. Quando a gente ganha, a gente começa a fazer medidas que a gente tinha criticado. E começa a falar, mas não tem espaço de luta. Como o Haddad está sendo criticado pela própria esquerda. Mas não diria nem ele. Quer dizer, qualquer pessoa no lugar dele estaria numa situação como essa, entendeu? A gente personaliza uma coisa que não é um problema pessoal. Quer dizer, ele faz o que ele pode, né? Mas o fato é que assim, qualquer pessoa no lugar dele, num governo como esse, numa lógica de governo como essa, não teria outra alternativa. Mas teria uma alternativa se fizesse o quê? Teria uma alternativa se compreendesse muito claramente. Não tem como gerir essas crises que nós vivemos respeitando o sistema que produziu essa crise. Que é? Vamos pegar o problema da crise ecológica. Tá. A gente viu em São Paulo momentos onde você teve assim... Da queimada para tudo quanto é lado, tal. O que aconteceu depois disso? Você prendeu o pessoal que era responsável? Você chegou e falou, de fato, esse modelo econômico de agronegócio, ele não pode ser o modelo central da economia brasileira. Porque ele produz isso diretamente. Não tem como você ter um modelo desse sem ter essas consequências ecológicas. Mas o que você faz? No mesma semana que você teve queimada, o governo ele anuncia um plano safra bilionário que vai só fortalecer. Você fala, mas não tem nenhuma lógica um negócio desse. Nenhuma lógica. Você está dentro do processo, você está vendo que você tem que tentar sair de um certo uso de combustível fóssil, você vai falar, não, mas a gente precisa explorar petróleo na foz do Rio Amazonas. Mas, cara, a ideia era outra. A ideia era, não dá para você mais usar isso, porque os custos ecológicos são impagáveis. Você vai precisar paulatinamente sair. E quem quer comprar essa briga, né? Então, mas você percebe? Se ninguém quer comprar essa briga, então por que a gente existe? A gente existe para quê? Para fazer o resto das pessoas passarem raiva? Para depois você prometer um negócio e não conseguir cumprir e falar, olha, não dá? Para você ser um nome de uma forma contínua de traição? Não faz o menor sentido. A gente falou de como tá a esquerda, mas você vê algum tipo de luz nisso? Tem alguma outra esquerda aparecendo? Olha, tem nomes? Porque a gente personaliza muito, né? É o Lula. Quem vai ser o cara da esquerda em 2026? Olha, Vilela, eu acho que assim, toda luz é resultado da consciência do tamanho da escuridão. Né? Então, eu acho assim, a primeira coisa que você precisa ter é consciência do tamanho do problema. E a gente tem um problema crônico com isso. De olhar assim e falar, não, o problema é esse, é desse tamanho. Né? Então, enquanto você não consegue realmente se confrontar, aceitar uma colisão desse nível, você não consegue sequer imaginar uma solução. Né? Então, acho que esse é um pouco o problema. A nossa imaginação está melancolicamente embotada. Primeiro é isso, e depois é... E depois confia nas pessoas. Confia nas pessoas porque, assim, também tem você não mostra a extensão do problema para as pessoas. Você não mostra a gravidade da situação.
você não trabalha isso com elas, e depois você quer que ela tenha uma ação correta, não faz o menor sentido. Sim, é importante a gente ter esse trabalho. Mas hoje em dia, com essa pulverização de informações vindo de tudo quanto é lado, como você consegue fazer isso competindo com fake news, com links e com grupo de WhatsApp? Sim, não, a sua questão é muito boa. Acho que tem um desafio aí a ser pensado mesmo. O cara não vai acreditar no governo, vai acreditar nos amigos dele que estão mandando aquilo lá para ele, né? Sim, mas ele também tem umas experiências concretas muito claras. Ele sabe o que é pobreza, ele sabe o que é miséria, certo? Ele sabe o que é precariedade. Ele sabe, por exemplo, veja esse caso muito interessante que aconteceu aqui do problema da redução da jornada de trabalho. Sim. Né? Da jornada 6x1. Você viu como explodiu de apoio? Sim. Porque as pessoas sabem muito claramente que não tem dessa de eu ficar trabalhando 6 dias na semana, e isso não vai me ajudar em nada. Ah, mas isso vai colocar a economia em xeque. Todo mundo sabe que não vai colocar a economia em xeque coisa nenhuma. Certo? A França trabalha 35 horas por semana, desculpa. Pô. Esse lapso foi triste. Tá. Né? Mas os caras trabalham 35 horas por semana e a economia parou? Não parou. Né? Quer dizer, você tem vários lugares que estão discutindo escala 4x3. A economia vai parar? Não vai parar, não é isso que para a economia. Ela se adapta. Exato. Mas assim, se você não tiver limite, ela vai super explorar o trabalho, você pode ter certeza. Eles vão falar para você trabalhar 7x0. Se você não impor limite, foi assim que a coisa sempre funcionou. Então, ou seja, as pessoas sabem, é muito interessante isso. Elas têm uma experiência que ela não está se transformando em um horizonte de ação política concreto. Talvez porque as mediação, quem devia estar fazendo essa mediação não está. Não está. As estruturas de partido, estruturas políticas, movimentos sociais não estão fazendo esse trabalho. Classe intelectual, a gente não está fazendo esse trabalho. Essa talvez seja uma questão importante. Entre tantas outras. Ah, mas tem muita fake news. Claro que tem muita fake news, mas sempre teve muita fake news. Lembra quando tinha a União Soviética? Você não conseguia ver um filme na TV, você não conseguia ver um seriado maldito na TV que não tivesse uma propaganda. Exatamente. 5, né? Exato. Então, ou seja, que era contínuo, era um trabalho contínuo. Era uma fake news contínua, só que você tinha uma fake news que era produzida por alguns órgãos. Hoje você tem uma democratização da produção de notícias. É outra coisa. Mas eu acho que essa não é a questão que nos atrapalha. Qual é? A questão que nos atrapalha somos nós mesmos. Nós quem? Nós, a esquerda. Eu insistiria muito nisso. Acho que, na verdade, o maior problema hoje é a própria esquerda. Mas a liderança ou todo mundo? Veja, o que nós colocamos como tarefa para nós mesmos. Né? O que nós entendemos como nossa tarefa. Quais são as tarefas? Claro, sim. Isso significa... claro que você pode ter grupos específicos que vão pensando nessas questões, mas essa tarefa de... O que significa efetivamente você lutar por uma sociedade alternativa, uma alternativa de sociedade? O que é uma sociedade que ela efetivamente coloca como seu valor central a igualdade e a soberania popular? Onde que está como é que se realiza essa igualdade? Em que níveis? Como é que se realiza no nível do trabalho, no nível do desejo, no nível da linguagem? Certo? Essas questões, elas não são um horizonte de ação, em larga medida para nós hoje em dia. Porque quando a gente chega ao governo, você não vê resultados concretos nesse sentido. Ah, mas você teve a redução, você teve uma taxa de desemprego de 6,5%, uma das menores taxas nos últimos anos. Mas o que é o emprego hoje? O sujeito sabe que ele ter um emprego hoje não vai adiantar quase nada, ele vai precisar de 2, 3 empregos. Né? Então, ou seja, você degradou a qualidade do emprego. Então não adianta você ficar delirando em cima de números. Né? Imaginando por que a população não está entendendo, certo? Que a gente está entregando números tão bons e a gente está com a popularidade tão baixa. Foi a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos. Ah, mas a economia melhorou, mas a economia melhor. Quais números você tem para entender melhor da economia? Certo? Efetivamente você está conseguindo entender o empobrecimento da sociedade, o empobrecimento da população, você está tendo resposta. Eu aumentei a quantidade de emprego, mas olha só... porque não adianta os números, é a sensação das pessoas, né? Que eu diria que essa sensação ela tem base no real, ela é real. Eles não estão delirando, eles estão vendo que efetivamente eles não estão conseguindo. O poder de compra está baixo, garantia de que você consegue fornecer uma vida melhor para os seus filhos não tá posta na mesa.